E aí, como está você, sua casa e a sua família? Tá tudo bem? Eu sou o Wallace, começando mais um vídeo aqui nesse canal pitoresco que é o canal Efeito Wallace. Bem, como está na capa do vídeo, eu realmente não aguento falar mais sobre este assunto, mas é um assunto que está rendendo muitos comentários aqui no canal, também no nosso Instagram. Aproveite e vai lá e dá uma olhadinha no nosso Instagram. É impressionante, né? E eu vou fazer pela última vez um vídeo falando sobre esse assunto devido a grande curiosidade de todos em relação a esse assunto. Eu queria já trazer hoje um vídeo totalmente diferente, mas eu acho que foi uma novidade, de repente, para você que quer emigrar aqui para Portugal, e tanto para nós também que estamos aqui, foi uma certa novidade, porque a gente não tinha visto ainda nenhum caso assim mais latente sobre este assunto, que seria ali a perda da guarda das crianças, através desse órgão CPCJ que faz essa fiscalização. E hoje eu vou trazer um último vídeo para que você que está aí no Brasil, que queira vir para Portugal, ou você que está aqui, para que você tenha total noção da importância que é você tomar muito cuidado quando você vir para cá com crianças. E também vou trazer um relato de um casal que foi acionado pela CPCJ. Não o casal que nós falamos ali no vídeo passado, mas um casal, um outro casal que tem um canal aqui no YouTube, e nós vamos entrar aqui no canal deles, vamos dar uma olhadinha, o relato deles, que é importante para você. De repente você não viu no canal deles, você vai estar vendo aqui no nosso canal. Bem, vamos lá. Como é um relato, né, de um casal que vai agregar bastante informação para nós aqui, o canal se chama Jeane Ribeiro, ok? Aproveite, inscreva-se no canal da Jeane. Afinal, é um casal que trouxe uma informação bem legal aqui para nós que vamos compartilhar aqui com vocês. Sempre que eu faço um react aqui, é legal a gente falar a fonte e tudo mais, para que, afinal, nós estamos também se beneficiando das informações, né? Então lá, canal Giane Ribeiro, inscreva-se lá, fala que veio aí pelo canal Efeito Wallace, tá bem? E eles colocaram aqui este vídeo aqui, ó, CPCJ, cuidem dos seus filhos, ok? Cuidado para não perder a guarda dos seus filhos em Portugal. Então vamos ver aqui o relato deles em relação a isso. Bem com vocês, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Comigo tudo jóia. E hoje a gente vai falar sobre um órgão aqui em Portugal, muito importante, tá bom? É sobre o CPCJ. Sim. É a Comissão de Proteção à Criança e Jovens. Bem, aqui já dá para ver que eles receberam uma cartinha da CPCJ. Então, já aconteceu com eles, né? Ninguém quer receber uma carta da CPCJ aí na sua casa, não é? Então, vamos ver o que aconteceu com eles. A gente recebeu essa carta e a gente vai explicar para você que está tirando o visto de trabalho e tem filhos e estão vindo para Portugal. Então, se esse assunto te interessa, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e fica no vídeo. Você que tem um sonho de ter um carro novo aqui em Portugal para trabalhar, passear, curtir a vida, saiba que é possível. Faça como muitos inscritos aqui do canal. Pegue o seu carro novo. Fale com a Luciana, ela consegue um bom índice de aprovação. E o estoque da loja é incrível, pessoal. Tem muitas opções de carro para você, com parcelas que cabem no seu bolso. Lembrando que inscrito do canal Efeito Wallace tem direito a tanque cheio ou o carro entregue aí na sua zona. Então tá esperando o quê? Para pegar o seu super carro também. Então, gente, a gente vai estar falando para vocês a nossa experiência com o CPCJ, porque teve aí, né, um caso de uma mãe que perdeu os filhos, né, a guarda dos filhos, infelizmente. Mas a gente vai falar a nossa experiência para vocês, como tudo aconteceu, e aconteceu no tempo em que a Maísa ainda morava conosco. Então, gente, nós recebemos essa carta. Eu recebi uma, tem outra aqui e tem uma que a Maísa recebeu. Como a maioria das pessoas aí sabem que a Maísa voltou para o Brasil e que ela é a nossa filha mais velha, né? E hoje nós temos 5 filhos, ela voltou para o Brasil e ficamos com os 4 menores aqui. E aconteceu esse caso. Eu vou explicar para vocês o motivo que chegou a esse ponto de Receber a carta. o CPCJ mandar a carta para a gente, né? Sim. O motivo foi faltas, não ir para a escola. Ela começou a faltar no começo da imigração nossa, porque como ela era a filha mais velha, a gente às vezes tinha que sair correndo atrás de documentação, atrás de papelada para acertar as coisas aqui. E ela teve essas faltas no começo. E aí tudo bem, passou. Só que aí a Maísa, com o tempo, também não se adaptou na escola.
E aí a Maísa começou a faltar. Foi nesse momento que o CPCJ nos procurou. Sim, porque perceberam também que ela não estava se adaptando na escola, que ela queria faltar muito. Inclusive, ela estava até participando de um período com a psicóloga da escola. Aí foi assim, aí a gente recebemos a carta, a gente fomos acionados aí lá no... É tipo um armazém municipal, que é onde eles fazem uma reunião, acho que é tipo uma juíza, que ela vai ouvir os três. Ouviram eu, a Giane e a Maísa. E aí ela decidiu, como a Maísa não estava se adaptando aqui em Portugal, ela pediu assim, para a gente se a gente aceitava a Maísa passar por um acompanhamento de um psicólogo. A gente concordou, lógico, a Maísa também concordou, tendo acompanhamento, e a Maísa não se adaptou. E aí, como todos acompanham o vídeo, decidimos mandar ela de volta para o Brasil, para ela estudar lá e ter a vida dela lá no Brasil, que é onde ela gosta de viver. Ponto. Isso daí foi o caso da Maísa. E o que está acontecendo aqui que a gente está percebendo aí nas mídias, né, Gê? Que tem às vezes, muitos vídeos sobre escola, que as pessoas falam que Portugal vai tomar seu filho. Tem os casos, tem, né, Gê? Tem os casos, mas aí é o extremo. Eu vejo que é maus tratos. A criança, um exemplo, não está bem cuidada, a criança eles não levam para a escola. Eu acho que é isso aí, né, gente? Chega porque nesse ponto de perder um filho, é igual no Brasil, né? Pelo que eu saiba e que eu fiquei sabendo, se você deixar faltar material escolar para o seu filho, né? Sim. Porque vem do bolso dos pais. Se você não ter comunicação com a escola, quando a escola pede sua presença, então é muito importante o contato com a escola, as notas também, por que a criança só tira nota baixa? Então, são muitas coisinhas que eles ficam de olho. Os professores têm a obrigação de olhar o seu filho para ver como é o andamento, se ele está limpinho, se ele está bem cuidado, porque aí sim eles vão acionar, é a obrigação deles até acionar o CPCJ. Bem, vamos dar uma pausa aqui então. Você que está vindo aí para Portugal, já anota aí, ok, gente? Criança aqui não pode faltar. Não é que nem no Brasil, que faltou, teve um certo número de faltas, pode correr o risco de reprovar, vai ter que fazer novamente e tá tudo certo e nunca um órgão vai bater na sua casa. Mas aqui, sim. Então, primeiro ponto, anota aí. Vou para Portugal, o meu filho não pode faltar aula. Se faltar, tem que ser justificado. Então, já vou falar aqui um ponto que faz com que a CPCJ vá atrás dos pais e investigue. É a tal de negligência física. Quer dizer o quê? Criança maltratada, criança com roupa suja, criança que usa sempre a mesma roupa, criança que não tem aí 2 mudas de roupa para ir para a escola no dia que tem aí as educações físicas. As professoras reparam isso. Então, tudo que é relacionado a maus trato ou uma criança que está sempre doente e nunca é resolvido o problema, a criança está sempre doente, uma semana está doente, na outra semana está doente, e não há uma resolução, o pai não apresenta ali um atestado médico falando, olha, ele sofre de um problema, mas está sendo tratado, está sendo acompanhado pelo médico tal. Isso se trata como negligência, ok, gente? E outra coisa também que vocês têm que entender, tem que botar aí na ponta do seu lápis quando você estiver fazendo seu plano de imigração aqui para Portugal, aqui a alimentação é paga. Você tem que pagar a alimentação do seu filho. É uma alimentação muito boa, pelo preço até que eles cobram. Se eu não me engano, é 1,75. Eu vou estar colocando aqui o valor exato, tá certo? Mas tem uma emenda que é um menu, e é um bom menu. É uma comida mesmo balanceada, não é qualquer tipo de merenda. É uma alimentação mesmo boa. Mas é paga, não é gratuita que nem no Brasil. Vamos continuar então. O seu filho, se você não leva ele direitinho na escola, lógico, você vai perder seu filho vai para uma casa de abrigo, ele vai ser recolhido, vai passar por julgamento, se o juiz decidir que você não tem condição de ter um filho, de criar um filho, você vai perder a guarda dele. É a mesma coisa em todo lugar do mundo, se você não tem condição de ter um filho, você não arrume. Mas nós queremos aqui contar a nossa experiência. Por quê? Porque isso pode acontecer com você. A gente chega do Brasil sem saber praticamente como funciona aqui o sistema escolar, né?
o CPCJ, né? Então, assim, a gente chega sem saber, a gente chega acostumado com um jeito lá no Brasil e aqui é outro jeito. Eu digo assim, porque eles são mais disciplinados, né? Eles são mais disciplinados mesmo, eles não passam pano. Se eles veem que seu filho precisa de ajuda, eles vão acionar sim o CPCJ. E nem no caso da Maísa, ela não estava mais interagindo com a escola, ela não queria mais estar na escola. Ela mesma fala, mãe, eu não quero mais ir para essa escola, eu quero voltar para o Brasil. Então, ela até passou por umas aulas com a psicóloga, mas, infelizmente, a gente tentou de tudo. E, realmente, o CPCJ, nas reuniões, eles viram muito bem, ouviram a Maísa, e eles viram muito bem que a Maísa realmente não estava adaptada, que ela não estava mesmo gostando daqui. Eles ouviram com a própria boca dela. Então, pode acontecer, sim, o CPCJ ir até você, marcar uma reunião, ligar para você, dizendo que quer falar com você sobre o seu filho, mas não se assuste, porque se você estiver cuidando bem, estiver dentro das leis aqui, o que a escola pede, com os materiais em ordem, cuidando bem do seu filho, o seu filho bem alimentado, né? Então, são tantas coisinhas, né? Então, a gente tem que mesmo ficar atento. Nós somos os pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E eles vão fazer, né, gente? Eles vão fazer uma visita na sua casa. Se chegar nesse caso, eles vão pedir autorização para fazer uma visita, para ver se você tem condição, para ver como você está. Eles vieram aqui em casa, né, Gê? Vieram aqui fazer a visita, olharam a casa. Ela perguntou se a Maísa estava num quarto, se a Maísa tinha a cama dela. Então, a Maísa, graças a Deus, nunca faltou nada. Bem, vamos dar uma pausa aqui. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a criança, a filha deles, né, que eles estão falando, provavelmente deve ser uma criança mais adolescente, vamos dizer assim, né? E também um ponto que você tem que levar em consideração é que talvez, se você vier com seu filho adolescente, você pode ter algum problema de adaptação. Ele, no caso, tem um problema de adaptação, né? Nós, que já somos adultos, a gente enfrenta a nossa vida, a gente tem o nosso mundo, que é o trabalho, que é a empresa para onde a gente vai, é correr atrás de documentação, e o jovem tem um mundo dele, que é os desafios deles, né? Que é a escola, onde eles vão passar a maior parte do tempo. E pode ser que alguns deles não se adaptam ao ambiente escolar. É uma mudança, é uma diferença. E o jovem, né, de 16, 15 anos, ainda é uma criança, vamos dizer assim, ainda está sobre a nossa responsabilidade, mas ele já demonstra algum tipo de vontade própria, não é? Então, pelo que eu vi ali, é uma jovem que não se adaptou ao ambiente. E um outro ponto importante, não foi uma coisa de uma hora para outra. A CPCJ não entrou na casa da pessoa ou simplesmente foi na escola lá e tomou o filho do casal. Teve toda uma investigação, um processo que eles mesmos falaram, né? E eles, pelo jeito ali, perceberam que, olha, é melhor a gente mandar nossa filha para o Brasil, né? No caso do casal lá, também foi uma investigação de em torno de 2 anos, né? Eles poderiam ter tomado alguma atitude nesse sentido. No caso deles ali, é uma jovem, né? Eles mandaram ela de volta para o Brasil. Então, gente, você que está imigrando, pode acontecer se você vier com adolescentes, ok? E um outro ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês aqui, que eu até anotei, é crianças a partir de 8 anos de idade não podem dormir com os pais no mesmo quarto, ok? Se por um acaso você tem um filho aqui em Portugal com mais de 8 anos que dorme no mesmo quarto e a CPCJ não foi ativada, não foi acionada, não é? Ninguém está sabendo o que está acontecendo, você está levando a coisa assim em banho-maria. Mas a partir do momento que o seu filho fala alguma coisa na escola, ou que ele apresente alguma dificuldade na escola, e a CPCJ é acionada, eles vão na tua casa e vê que essa criança de 8 anos de idade está dormindo no mesmo quarto que os pais, aí você vai ter um problema. Isso nos faz pensar em que você que está vindo para cá, o começo é muito difícil. Acontece sim de pais alugar um quarto e vir sim com um jovem ou com uma criança de 8 anos de idade, ok? Então, muito cuidado para você que mora em quarto e dorme todos no mesmo quarto com uma criança já de 8 anos. Abaixo de 8 anos, 7 anos para baixo, tudo bem. Agora, acima de 8 anos, pode ser sim um problema, ok? Segunda dica que você tem que anotar aí. Sim, e para você que está vindo,
Sim. Vem, assim, se você assistiu esse vídeo, você vai ter noção mais ou menos de como funciona a escola, de como eles exigem, né, que nós prestamos atenção mesmo nos nossos filhos. Sim, se você tem filho, pesquisa um lugar para você morar onde a escola é próxima. Pesquisa, fala assim, eu quero morar perto da escola. Você tem que, se você tem filho, você tem que morar perto da escola. Você tem que procurar arrendamento perto da escola, para você não ter dor de cabeça na hora de se movimentar com essa criança. Porque, um exemplo, se acontece alguma coisa com a criança, você vai ter que sair do trabalho e buscar ela na escola. Não tem conversa. Por exemplo, se não vai ter aula depois do almoço, você tem que ir lá recolher seu filho. Só se você paga o prolongamento, né, Gê? Então, assim, e voltando no CPCJ, quando eles nos acionaram, eles são muito educados, né, Jana? Eles tratam você muito bem. Eles não vão chegar e tomar seu filho. Eu acho que, assim, esses comentários que a gente vê aí... Eu não sei o que aconteceu nesse vídeo dessa mulher que perdeu, né, os filhos. Eu não sei, a gente não pesquisou, né? Vamos dar uma pausa aqui. Eles não vão tomar os seus filhos, mas eles vão estar de olho. E se a juíza ver todo um processo e achar que sim, você, pai, deve perder a guarda do seu filho, isso pode acontecer, como nós já vimos aqui no caso. Entendeu? Então, eles são simpáticos, fazem o que tem que fazer, e vocês, como pais, também tem que fazer a parte de vocês. Mas, se eles detectarem alguma coisa, você sim, corre o risco de perder a guarda do seu filho. Mas, para chegar a este ponto, tem que ter aí grandes motivos, né? Acredito eu. Eles questionam, às vezes, a gente se faltar alguma coisa, né, gente? Eles falam... Eles têm uma cardeneta e eles sempre levam a justificação de falta. Inclusive, a semana passada eu esqueci de justificar 2 faltas do Nicolas. Sim. E aí, o que aconteceu? Já me mandaram um e-mail. Olha, você precisa justificar as faltas do dia tal, porque o seu filho pode agravar um problema. Então, eu já na hora, já mandei um e-mail para a professora, já peguei a cardeneta, já justifiquei a falta. Então, é dessa forma. E é sempre e-mail, cardeneta, justificação de falta, sempre na cardeneta. Não pode esquecer de justificar a falta. Sim, aqui é tudo certinho as coisas. E sobre o CPCJ, é a mesma coisa se fosse conselho tutelar. Se você maltratar seu filho, você bater nele e ele chegar com alguma marca na escola, pode ser aqui no Brasil, pode ser em Portugal, pode ser em qualquer lugar do mundo, e você vai ser acionado, sim, você vai parar numa delegacia, e você pode correr o risco de perder seus filhos por maus tratos. Não que um país vai olhar sua criança e vai tomar sua criança, vai chegar roubando sua criança. Não. Isso daí é mentira. Eu vejo cada comentário, às vezes eu assisto os vídeos, às vezes eu tô assim, olhando, às vezes, né, gente? Eu vejo cada coisa, gente. Às vezes não pode ser mentira, mas tem gente que inventa muitas coisas. Você tem que tomar cuidado aí na rede social. E que tem pessoas... Vamos dar uma pausa aqui. Realmente, isso também é uma das minhas preocupações, porque a gente vê tanta coisa na rede social e vai gerando uma onda de informação e muitas vezes até de desinformação. Acaba gerando aí uma ideia de que sim, Portugal tem interesse em pegar o filho dos imigrantes, né, para doar para outras famílias e pode haver um comércio. Então, gente, não é bem assim, ok? Até inclusive em relação a famílias receberem dinheiro, deve ser porque quando a família absorve essa criança também tem um gasto, um custo, né? Mas eu não acredito que seja aí um comércio de criança de imigrantes, como muitas vezes a internet prega. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ser sempre centrado, equilibrado, ver uma informação, ver o ponto A e o ponto B e analisar isso, ok? Não dá para já empolgado entrar na coisa e afirmar alguma coisa que você não tem total conhecimento. Por isso que eu fiz ali o vídeo passado, o lado A e o lado B dessa história e este vídeo para tirar as dúvidas que apareceram aqui no nosso comentário. E para terminar, vamos ver se o casal fala mais alguma coisa aqui. Eu e a Giane, graças a Deus, desde o Brasil, né, Giane, nunca tivemos problema nenhum com ninguém, com escola nenhuma. A gente já tem esse monte de filhos aí, já há muitos anos eles estudam. O único problema foi a adaptação da Maísa, que ela não se adaptou, ela queria ficar faltando da escola, e aí chegou nesse ponto que a gente teve que decidir em ela voltar para o Brasil. Mas, do contrário, a gente nunca teve problema nenhum, nem aqui, nem no Brasil. Agora um ponto importante que ele falou aqui, né? Eles tiveram que decidir em fazer com que a filha voltasse ao Brasil. Agora a pergunta é, se a filha não voltasse para o Brasil, continuasse aqui, a filha continuasse a perder aulas, por mais que seja uma menina de, sei lá, eu tô deduzindo, vamos supor 15, 16 anos, que tem aí
entre aspas, né, uma certa vontade própria, essa vontade própria podia gerar algum problema para o pai e para a mãe. Aí sim, quem sabe eles também poderiam perder a guarda dos filhos, ou da filha no caso, né? Então uma coisa que tem que ficar esperto. Por isso que eu digo, o processo que aconteceu com aquele outro casal levou 2 anos. Então teve tempo para ajustar, teve tempo para ver se era isso mesmo, se não era. Não é assim também de uma hora para outra, né? E para terminar, pessoal, vamos falar aqui, anotei algumas coisas importantes para terminar este assunto CPCJ, meu Deus. Nós vamos falar aqui. Já falamos aqui sobre faltar às aulas, né? Esse papo de, hoje está frio, hoje não vai. Não, isso não existe. A criança tem que ir para a aula, é obrigado a ir para a aula e só pode faltar por algum motivo assim, muito justificável, ok? E também crianças sozinhas. Crianças não podem ficar sozinhas em casa, tá certo? Somente a partir dos 12 anos a criança pode ficar sozinha em casa. Porém, se acontecer alguma coisa com essa criança, você é totalmente responsável. Vamos dar um exemplo. Pô, eu tenho um filho de 14 anos, já é grandinho, né? Tá em casa, ele chega mais cedo, os pais chegam mais tarde, e por acaso o filho, sei lá, resolve cortar uma laranja e se corta um dedo. Aí fica com o dedo sangrando, aí pede ajuda pro vizinho, porque cortou o dedo, o vizinho, mas peraí, cadê seu pai, cadê sua mãe? Não, é porque não sei o quê, mas tá sangrando, me ajuda. Caso haja uma denúncia, vai ter problemas, ok? Então crianças não podem ficar sozinhas em casa, só a partir dos 12 anos, mas se acontecer alguma coisa, os pais são responsáveis. Outra coisa também aqui, maus tratos físicos e emocionais, isso aí é óbvio, né? No nosso tempo, o mundo mudou muito, gente. Isso a gente tem que falar, né? Eu sei que as pessoas não gostam de falar isso, mas no nosso tempo as coisas eram diferentes, né? A gente apanhava de chinelo, de mangueira, de cabo de vassoura. A nossa mãe jogava o chinelo na sala, o chinelo fazia a curva, pegava a gente na cozinha, entendeu? Hoje em dia isso aí não pode acontecer, os tempos são outros. Mas no nosso tempo era, né? Mas isso também pode ser causado, pode ser considerado maus tratos físicos. Uma criança chegar com uma marca de uma chinelada na bunda ou nas costas, ou de uma varada, né? Que às vezes a nossa mãe pegava a varinha e aquela que cantava. Isso não pode acontecer mais, tá certo? E claro que maus tratos também físicos pode ser coisas muito, muito mais graves, né? Aquelas coisas graves mesmo. Então, maus tratos físicos e emocionais, né? A criança sei lá, pais que... Eu não consigo nem imaginar um pai que fala, você não presta, você não serve para isso, você é burro, e criar um problema emocional. E se a CPCJ detectar isso, também eles vão entrar em ação. E a negligência física ali, que eu já falei para vocês, que é crianças mal cuidadas, criança com piolho, criança suja, criança sempre doente, com o nariz escorrendo, com roupa rasgada, criança que às vezes está sempre doente e os pais não tratam daquilo. Isso também é considerado negligência física e a CPCJ vai bater aí na sua casa. Tá bem, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero ter esclarecido esse assunto, ter trago aí mais informações para você. Então você que vai imigrar aqui para Portugal, bota aí no seu plano de imigração, né, a questão dos seus filhos, né? Afinal, esses são os mais importantes. Muitas vezes a gente migra mesmo para dar um melhor para os nossos filhos. Mas se você tem filhos aí adolescentes, pode ser que eles venham, não se adaptem, não queiram ir para a escola, e aí pode se gerar um problema. Se você tem filhos muito pequenos, se você não veio aí bem estruturado para ter uma casa, um quarto para cada filho, e você está aí num quarto com toda a família, isso também pode gerar alguns problemas para vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Claro que deve ter muito mais dúvidas, né, sobre a CPCJ. Deixe aqui nos comentários se você conhece alguém que foi acionado por essa instituição ou não, o que você acha de tudo isso, tá bem? E o que eu posso dizer agora é que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos, e vai dar tudo certo. E a gente se vê no próximo vídeo, hein?